Muito bom. O Holiday, agora voltando um pouquinho mais para o cenário político atual, a gente está tendo o segundo turno, Boulos e Nunes na disputa. Eu queria uma observação, uma interpretação sua do fenômeno Pablo Marçal, que é um fenômeno de internet, que ficou ali por pouco, acabou não indo para o segundo turno. E qual que é a sua previsão? O que você acha que vai acontecer entre Nunes e Boulos? Olha, o fenômeno Marçal, ele realmente, ele foi assim, até falei isso lá na rádio esses dias, foi um erro fundamental do PL, porque eu até participei de algumas discussões de bastidores e tal, quando o PL ainda estava discutindo se o Ricardo Salles deveria ou não ser candidato a prefeito pelo PL. E venceu a tese interna de que um candidato de direita não teria espaço na cidade de São Paulo. E eu me convenci disso também, porque se você olha para o histórico, você vê, no estado a gente nunca teve o PT, né, no governo do estado. Mas na prefeitura você começou, depois da redemocratização, com a Erundina, e depois teve alguns anos depois Marta, e alguns anos depois você tem Haddad. Enquanto isso, o estado não teve nenhum governador do PT. Então fazia sentido isso. E fazia mais sentido ainda quando você olhava para a última eleição de 2022. O Haddad vencendo para governador na cidade, e o Lula vencendo para presidente na cidade, e os dois perdendo no estado. Então tinha uma lógica. Só que, ao mesmo tempo, a gente ignorou completamente o efeito Dória. A galera que votou no Dória em 2016 não era de esquerda, quer dizer, não votaria, pelo contrário, a esquerda tinha uma ojeriza aquele Dória, né? Gosta do Dória atual, talvez, mas aquele Dória não. Porque ele veio com um discurso de direita, tal, gestor e não sei o quê. Então, esse eleitor, ele ficou meio adormecido por um período, mas não significa que ele mudou de ideia, ele só não encontrou um candidato que ele quisesse realmente lutar a favor, né? E aí a gente não enxergou isso. E aí vem um Marçal com um discurso que empolga esse eleitor, faz ele ir para a rua, ele se sente representado, principalmente ali nas primeiras entrevistas e tal, e aí você divide a direita completamente. E aí foi a primeira vez que eu vi o eleitor bolsonarista não seguir a orientação do Bolsonaro. Foi a primeira vez que a gente viu ele assim, digamos, desobedecer uma recomendação ou não seguir uma orientação. E aí, claro, alguns seguiram, outros não, mas uma parcela muito significativa não seguiu, demonstrando que o Marçal ele conseguiu captar esse sentimento do eleitor e traduzir ele na sua campanha. Só que aí o negócio é o seguinte, ele comete alguns erros depois, né? Primeiro vem aquele laudo falso, que estraga tudo ali na reta final, e agora, no segundo turno, ele titubeou, né? Disse, se você quiser votar no Boulos, vota, não sei o quê, pro Nunes ter meu apoio, tem que pedir desculpa de joelho e tal. E aí você vê hoje já uma certa decepção desse eleitor em relação a ele. Então eu não sei até onde vai essa nova onda Marçal, até porque também vai ter as consequências desse laudo falso aí, que pode levar até a inelegibilidade. Mas o ponto é, se o Bolsonaro continua inelegível e o Marçal vem a se tornar inelegível, eu acho que a gente vai ter um espaço para se criar ainda uma terceira liderança de direita que talvez não tenha surgido ainda, mas com um perfil muito, muito parecido nesse sentido. Porque a gente estava fazendo até um exercício aqui, o pessoal da linhagem, que a gente vê hoje a direita com algumas lideranças, né? Você tem o Tarcísio, você tem o Zema, o próprio Bolsonaro, você tem o Marçal, e na esquerda você não tem ainda uma liderança tão forte como o Lula, né? E isso pode ser um sintoma dessa rejeição, entre aspas, do Lula e uma esquerda enfraquecida também, que é a resposta que a gente teve na prefeitura, porque teoricamente para as próximas eleições a gente não tem ninguém da esquerda que tenha a mesma potência que o Lula, como a direita está construindo lideranças, né? Então, a esquerda demonstrou assim, um fracasso enorme em tentar construir novas lideranças. E muito disso se dá porque eles não conseguiram lidar com as redes sociais e a política. Quando você vê matérias jornalísticas, por exemplo, associadas ao uso de rede social e política, você basicamente pensa em atores de direita, né? É muito difícil encontrar
pessoas muito bem-sucedidas na esquerda nesse quesito. O mais bem-sucedido agora é o João Campos, que inclusive foi reeleito lá em Recife, né? Com mais de 80% dos votos. Mas ainda assim, é muito pouco perto daquilo que a direita construiu, com diversas lideranças, etc., que está acontecendo agora em Fortaleza, fantástico, em BH também. Então você vê a direita com muito mais facilidade de lidar com a rede social e, por isso, com muito mais facilidade de construir novas lideranças. E por isso que eu acho que é tão importante a eleição em São Paulo, do ponto de vista estratégico para a direita. Porque se o Boulos vence aqui, você tem naturalmente a criação de uma nova liderança da esquerda com potencial de vir a substituir o Lula. Inclusive, esta era a expectativa do Lula. Me parece que está deixando de ser, porque todas as pesquisas indicam que mesmo com apagão, o diabo a 4, parece que ele não vai conseguir vencer aqui. Mas era uma das esperanças, porque eles estão desesperados por isso. Como o Boulos parece que não vai conseguir vencer em São Paulo, me parece que o João Campos acaba ganhando mais espaço aí como uma tentativa de surgir como uma liderança jovem de esquerda. E, Holiday, por que você acha que a esquerda não sabe usar as redes sociais? Tem uma frase que os americanos usam, que é the left can meme, né? A esquerda não consegue fazer piada, não consegue fazer meme. Simplesmente não consegue. Mas a que você atribui que a esquerda não consegue utilizar a internet? Cara, isso é bem engraçado, né? Eu fiquei pensando nisso já por um bom tempo e me parece que, primeiro, eles aderiram a uma institucionalidade muito grande ao longo dos anos, né? A esquerda, ela tem lá nos anos 60, nos anos 70, aquela imagem de descolados, disruptivos, etc. E mantiveram isso até pouquíssimo tempo atrás. Só que quando a internet chega, eu não sei dizer exatamente o que aconteceu, mas eles não conseguiram levar esta imagem que você tinha na sociedade, que é o cara de esquerda descolado, etc., não se conseguiu traduzir nas redes sociais. Me parece que era porque havia um domínio dos meios de comunicação. Então, na verdade, aquilo que nós achávamos que era o descolado, que era o que o jovem realmente gostava, na verdade era uma construção dos grandes meios de comunicação, porque o que a gente tinha era a TV, né? A TV, o jornal, etc. Então, é isso que é o jovem, é isso que o jovem gosta, é assim que o jovem é. Quando você destrói isso, você quebra esse monopólio, e aí vem uns memes, as zoeiras com essas ideologias, etc., aí as pessoas se descobrem, não é esse tipo de jovem que eu sou, não é esse tipo de pessoa que eu sou este tipo aqui. E eu acho isso engraçado, acho aquilo engraçado, ou seja, a gente deixou de ser espectador ou telespectador e passou a ser um agente ativo da política e do entretenimento como um todo. E aí acho que isso vai fazendo com que a esquerda meio que se perca, me parece que é isso, porque é a única explicação que eu encontrei para que aquela ideia de uma esquerda descolada não se traduzisse na rede social. Porque se realmente fosse aquilo, se a maioria dos jovens fosse aquilo, se a maioria das pessoas concordassem com aquilo, o mais natural era que se reproduzisse na internet, né? E não foi o que aconteceu. Muito bom, Fernando Holiday aqui, hein, galera? Fernando Feriado.